Glória a Jesus. Então, justo Deus, Ele é fiel em todo o tempo, a sua graça e a sua misericórdia nos acompanham todos os dias da nossa vida. Quero ministrar uma palavra de Deus, que eu acredito que vai abençoar a sua vida, vai te conceder fé, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje, no domingo, celebramos aí, nesta data, é a Páscoa, domingo de Páscoa, a qual faz memória, ou traz a nossa lembrança, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E a ressurreição do nosso Senhor Jesus é uma das doutrinas mais importantes no que diz respeito à salvação. É tão importante que também é uma das doutrinas mais atacadas durante a história da igreja. Já no primeiro século, na época dos apóstolos, você encontrava pessoas naquele tempo que zombavam, que escarneciam da ressurreição dos mortos. Existiam grupos dentre os judeus que eram os saduceus, que eram um tipo de liberais, teólogos liberais daquela época, que não acreditavam em ações sobrenaturais, bem como também não acreditavam na ressurreição do nosso corpo. Era uma influência do pensamento grego, a qual eram dualistas. Esse pensamento dualista tinha o seguinte propósito e objetivo. Os gregos acreditavam que a matéria, toda a matéria, era ruim, não era bom. E as coisas espirituais, que de fato eram coisas boas. Então, quando nós falávamos sobre a questão de um Deus encarnado, já naquela época era um escândalo isso. Porque Deus, que é o ser mais perfeito, como pode participar de ter uma carne, participar da natureza da matéria, de ter uma matéria, de poder ser tocado? Jamais o pensamento grego aceitava tal ato. Alguns diziam que Cristo não havia de fato, ou que Deus não havia de fato encarnado, que era um tipo de Deus virtual, a qual não poderia ser tocado, pois esse era o pensamento dualista. E a ressurreição dos mortos caía nessa mesma questão. Para alguns, achavam que o abandono desta carne era o avanço para as coisas da perfeição. Deixar essa carne era partir para as coisas mais perfeitas. Porém, o Evangelho nos diz que também através da ressurreição de Cristo, nos foi dado uma promessa que também nós seremos ressuscitados, semelhantes a Ele. Essa semelhança significa que o corpo que teremos na ressurreição dos mortos, que ainda há de vir, uma esperança que foi dada a nós como igreja, diz que nós teremos um corpo semelhante ao dele. Não mais um corpo mortal, não mais um corpo que dia a dia se corrompe, mas um corpo preparado por Deus, um corpo que é eterno. Então a doutrina da ressurreição era uma doutrina frontalmente atacada, mas era uma doutrina fundamental no que diz respeito à salvação. Porque se Cristo de fato não ressuscitou, a nossa ressurreição também não irá acontecer. Nossa salvação, Ele também não é um salvador, pois Ele está morto. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé perde todo o sentido. Nós não temos a esperança. Ou seja, irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus é essencial. Isso faz parte do anúncio do Evangelho. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, é um texto e um capítulo ao qual Paulo trata sobre a ressurreição de Cristo e os efeitos desta ressurreição. No primeiro momento, Paulo menciona e nos mostra que a ressurreição de Cristo, bem como a sua morte, bem como a sua ressurreição, é uma promessa já anunciada antecipadamente. E fatos que já aconteceram quando Cristo veio a este mundo, na encarnação,
morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Mas não foi algo que aconteceu como um acidente, como um desvio, não. Era uma promessa já anunciada no Velho Testamento. Era algo que já havia sido profetizado, pregado, não foi acidente. Cristo veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. E já também no texto bíblico, nas promessas, nas profecias, falava do Cristo da glória, do Cristo que ressuscita em glória, e as glórias que se seguiriam. O apóstolo Pedro fala e narra, diz que o Espírito Santo estava sobre os homens e profetas do Velho Testamento, aos quais eles estudavam as Escrituras, para descobrir qual era o tempo oportuno com que essas coisas viriam a acontecer. Bem como a morte de Jesus, o seu sofrimento, bem como a glória da sua ressurreição e, consequentemente, as glórias que se seguem, com a consumação final, com a sua vinda. Então nós temos algo que trata de coisas passadas, de algo já realizado, de algo já efetivado, já prometido. Nós tratamos, e Paulo, no texto, qual nós vamos ler aqui, Paulo trata de algo que na época dele era presente, e que para nós é presente porque nós temos esse material de fé. Nós temos esse objeto de fé. Cremos que Cristo de fato ressuscitou. Isto é, que nos dá matéria, fundamento, evidência para a nossa fé. Da mesma forma, nós temos uma esperança futura, que diz que esse Cristo que ressuscitou virá e também nos dará um novo corpo. Nós passaremos pela ressurreição dos mortos. Essa passagem, esse capítulo, pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 11, que trata dessa ressurreição, a qual já havia sido prometida, profetizada, mas da mesma forma cumprida no tempo, que para nós já é passado, e que para Paulo, quando ele escreveu, também era passado, mas que também teve evidências, fatos, provas desta morte, bem como desta ressurreição. Versículo 1 ao 11. Do versículo 12 ao 19, é que encontra ali, que era o presente do apóstolo Paulo, bem como o nosso presente, que é a substância, aquilo que dá substância à nossa fé, aquilo que dá propósito à nossa fé, que não torna a nossa fé inútil e vã. Essa também é a ressurreição. A ressurreição é o fundamento e que dá substância à nossa fé, que dá razão à nossa fé. E do versículo 20 até o versículo 57 do texto de 1 Coríntios 15, nós encontramos aí o futuro, essa ressurreição, apontando como uma esperança bendita ao qual nós aguardamos, porque ainda é futuro para nós. Então, no primeiro momento, eu quero fazer uma leitura dessa passagem, e já nos versículos 1 ao 3, na verdade 1 ao 4, onde o apóstolo Paulo trata sobre aquilo que é o Evangelho. E Paulo vai dizer o que é o Evangelho. 1 ao 4. Ele diz: irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto,
seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ele retorna ao versículo 1, 2 e 3. Ele diz, olha, eu como apóstolo, também presenciei, fui prova e testemunha da ressurreição de Cristo, juntamente com várias outras testemunhas, Pedro, Tiago, e a Bíblia fala aqui, mais de 500 irmãos. E ele disse, 11, que encerra essa primeira parte da divisão do texto, que trata de algo passado, algo que para Paulo já havia sido realizado, de fatos históricos, e que para nós também são fatos históricos, algo que já foi realizado. Cristo já veio, Cristo já morreu e Cristo já ressuscitou. E veja, Paulo levanta aqui as evidências da prova da ressurreição de Jesus. Paulo dá a estes irmãos as evidências e as testemunhas de que Cristo já ressuscitou. Além de terem testemunhas humanas, também temos o testemunho das Escrituras. O apóstolo Paulo diz que este é o Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse texto foi escrito porque os coríntios estavam questionando sobre a ressurreição. Você encontra esse questionamento em duas partes. O questionamento se encontra no versículo 12, que transiciona para essa segunda parte, onde o apóstolo Paulo lida com a questão da substância da fé, aquilo que traz para nós o objeto da nossa fé, aquilo que é o artigo da nossa fé. Versículo 12 é o questionamento. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Como eu falei para vocês, os coríntios era uma cidade de maioria e de sua população grega. E o pensamento grego, a filosofia grega, dizia que a matéria era má e o que era perfeito era o espiritual. E até o momento, nesta pergunta que Paulo está escrevendo a estes irmãos crentes, mas ainda assim tendo uma grande influência e um pensamento grego, uma filosofia grega, que eles não tinham problema do fato de Cristo ter ressuscitado. O problema neles se encontrava no fato de que também nós ressuscitaremos no futuro, de que esta é uma promessa que há de acontecer para conosco. Nós também seremos ressuscitados. Então Paulo diz, nós pregamos sobre a ressurreição de Jesus, e ao mesmo tempo, alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E Paulo vai falar sobre as implicações se de fato Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós, irmãos, é a maior fraude que aconteceu em toda a história da humanidade. A igreja nada mais é do que uma grande fraude se Cristo não ressuscitou. Ele ressuscitou, como havia dito. Essas foram as palavras do anjo às mulheres. Quando as mulheres foram ao sepulcro tentar encontrar ou preparar o corpo de Jesus, quando elas chegam lá, ela encontra a pedra removida. E anjos aparecem a ela e fazem a seguinte pergunta: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Você não vai procurar alguém que está vivo em um cemitério. E os anjos dizem, ele ressuscitou como havia dito. Cristo ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer. Nós pregamos um Cristo que esteve morto e que agora está vivo. Todas as outras religiões, os homens pelos quais são os seus profetas, os seus grandes mensageiros, estavam vivos e agora estão mortos. O nosso Senhor não, esteve morto e agora está vivo pelos séculos dos séculos.
É este Cristo que nós pregamos, é Ele que nós anunciamos. Então a promessa, ela já havia sido prometida, profetizada. Paulo fala que o Evangelho já havia, que ele pregou, anunciava isso, deste Cristo que morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, que foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A Escritura é a primeira testemunha. Quando os opositores do Evangelho não conseguem atacar, não conseguem provar que as Escrituras contêm falhas, ou seja, ela é infalível, ela é inerrante, quando eles não conseguem relativizar a pregação do Evangelho sobre a literalidade da ressurreição de Jesus, eles tentam atacar o testemunho dos apóstolos. Eles tentam colocar em descrédito os pregadores. É assim até hoje. É tentar, por ataques morais, atacar os pregadores para que, se você ataca este pregador, se você destrói esse pregador, mostrando que ele é um trambiqueiro, enganador, fica difícil você acreditar no testemunho destes. Porém, quando falamos da ressurreição de Jesus, Paulo, quando levanta as testemunhas da ressurreição, diz: ele apareceu a Pedro, mas também apareceu a mais de 500 irmãos, os quais muitos deles ainda vivem. Pense isso na época do apóstolo Paulo, ensinando isso. Paulo estava dizendo a seguinte coisa: você pode ir atrás dessas pessoas e perguntá-las sobre a ressurreição. Então Paulo levanta o testemunho da ressurreição. E para nós, é o testemunho apostólico, o Novo Testamento, que testifica que Cristo ressuscitou e está vivo para todo sempre. Aleluia. Depois de Paulo mencionar sobre esse fato histórico, passado, feito, realizado, prometido, consumado, realizado no tempo, visto e testemunhado pelos homens, Paulo transiciona, depois daquele questionamento sobre que não há ressurreição, Paulo faz algumas perguntas. Já que Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer nos versículos 13 até o versículo 19, mostrar a seriedade que é não crer na ressurreição dentre os mortos, nessa promessa da ressurreição. Porque quando eu e você, pelo Evangelho, anunciamos a Cristo, e anunciamos também que este Cristo um dia voltará, e com ele, a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados. Quando nós anunciamos isso, se alguém não acreditar que não há ressurreição, o problema é que também, se não acreditar, Cristo também não ressuscitou. E esse é o argumento lógico que o apóstolo Paulo vai trazer logo em seguida, tratando do artigo da nossa fé, que se Cristo de fato não ressuscitou, como eu disse, é a maior fraude, é o maior engano que já aconteceu. E ele fala que algumas coisas se tornam inúteis se Cristo não ressuscitou. Versículo 13, ele fala: olha, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. 14, primeira coisa, nossa fé seria vã, inútil. O que mais seria vão e inútil? 14 ainda, a pregação seria inútil. O que eu estou fazendo aqui, o que muitas pessoas estão fazendo neste horário, nesse momento, que fizeram no domingo, celebrando aí um domingo de Páscoa, a qual faz lembrança e memória da ressurreição do nosso Senhor Jesus, tudo isso é vão. Essa pregação, esse anúncio é vão se Cristo não ressuscitou. O que mais se torna falso? O nosso testemunho, versículo 15, o nosso testemunho seria falso, versículo 15, se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou. O que mais aconteceria se nós não crêssemos? E se Cristo de fato não ressuscitou?
Alguém pode não crer, mas isso não mudará o fato que Cristo ressuscitou. Versículo 17. Se Jesus não ressuscitou, nós ainda estamos em nossos pecados. Nossos pecados não foram perdoados. Por quê, irmãos? A ressurreição de Cristo mostra e prova para nós que Ele venceu a morte. Que Ele não foi como um homem qualquer, que morreu porque meramente acreditava nas suas ideias, nos seus pensamentos revolucionários. Não, Ele morreu pelos nossos pecados, como um homem perfeito, como um homem justo, para nos purificar e nos redimir. E como fala em Romanos, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justiça. Justiça significa que pecado não é mais imputado a nós, que não há mais condenação. Se Cristo não ressuscitou, todos nós ainda estaríamos em nossos pecados. Nós não teríamos sido perdoados, mas Cristo ressuscitou. O que mais aconteceria se Cristo não houvesse ressuscitado? Nossa esperança seria vazia. Que triste. Versículo 18. E ainda mais, os que morreram, para falar mais literal, que dormiram, os que morreram em Cristo pereceram. Ou seja, é isso mesmo. Se alguém tinha uma esperança de que alguma coisa além da morte, morreu, acabou. Os que morreram em Cristo pereceram. Embora o anúncio do Evangelho falava sobre uma condenação. Se você pegar sobre a queda, se você tiver o entendimento da criação e queda, e se aquilo que Cristo veio como obra redentora de fato não aconteceu, a sua ressurreição não aconteceu, nós estaríamos ainda em pecados e, consequentemente, ainda condenados. E o estado depois da morte continuaria sendo... nós não seríamos também vivificados com Ele. Da mesma forma, continuando no estado de morte, depois que morresse fisicamente, nós estaríamos ainda no estado de condenação, de perecer. Porque é estranho, né? Ele está dizendo assim, os que morreram pereceram. É claro que pereceram, eles morreram. Mas é que Paulo quer falar que se morreu em pecado, se de fato a obra de Cristo não trouxe alguma coisa, uma esperança, é uma infelicidade. É um estado de eterna condenação, debaixo de condenação. Mas a nossa esperança não é vazia. Versículo 19. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha o que Paulo disse. Se minha ou a sua esperança é em Cristo, não é esperança fora de Cristo, mas se a nossa esperança em Cristo se resume agora, é limitado apenas às coisas da vida, se de fato não há uma ressurreição, se de fato não há uma vinda gloriosa de Cristo sobre as nuvens dos céus, desse Cristo ressuscitado, a qual vivificará aqueles que morreram nele, dando novo corpo, um corpo glorioso, e transformará aqueles que estão vivos, e se encontrarão todos com ele nos ares. Se a nossa esperança em Cristo é resumida só a essas coisas terrenas, então vamos para a filosofia grega, hedonista, a qual vamos só comer, beber, dormir, aproveitar a vida, porque é isso mesmo. Se Cristo não ressuscitou, então é isso. Mas, irmão, quero dizer para você, Paulo, versículo 20, vai dizer, mas de fato, Cristo ressuscitou. É um fato que Cristo ressuscitou. E Paulo já trouxe esse argumento no início do capítulo 15, trazendo que tanto as Escrituras testemunharam, não só da sua morte, não só do seu sepultamento, mas também da sua ressurreição. Paulo também menciona sobre testemunhas humanas, os apóstolos, mais de 500 irmãos, Pedro, Tiago, 500 irmãos, e o apóstolo Paulo como que fora de tempo. Depois disso, Paulo responde ao argumento de forma lógica, esse tipo de pensamento que não há ressurreição dos mortos.
mostrando a inutilidade, a falsidade, de fato, de tudo, de toda a pregação, toda essa história de 2000 anos, se Cristo não ressuscitou. Mas ele diz, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, justo, Cristo é e Cristo está vivo. Nós podemos acreditar que, sendo Cristo as primícias, o primeiro, todos nós, juntamente com Ele. Em Adão, todos morreram. Em Cristo, todos serão vivificados. Louvado seja o nosso bendito Senhor, nosso bendito Salvador, Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, nos dando um fundamento de fé, ou seja, nossos pecados foram perdoados. E a promessa da sua vinda, de fato, acontecerá. E eu quero encerrar falando a seguinte coisa. Jesus havia testemunhado antes de morrer que ressuscitaria depois de 3 dias. As Escrituras já haviam dito, já haviam profetizado, ele mesmo havia avisado, ele morre e é sepultado. Acontece que os apóstolos, acontece que os seus discípulos, pelo que nós encontramos nas Escrituras, nenhum deles acreditavam que Cristo de fato iria ressuscitar. Nenhum deles estava, pelo menos lá no domingo, a qual ele tinha dito, depois de 3 dias ressuscitarei, para esperar, aguardar e vê-lo após ressuscitado. É interessante que nós, homens, quando nós sabemos sobre algumas datas, alguns eventos diferentes, na questão do mundo, da história do planeta, aí, por exemplo, vai passar uma estrela cadente, será vista a olho nu, está todo mundo naquele horário, tentando enxergar, ou mesmo o sol vai escurecer, está todo mundo naquele horário querendo ver o sol escurecendo, ou a lua também, está todo mundo naquele horário querendo ver. Então esses eventos, todo mundo está querendo ver, mas nenhum deles, dos discípulos do Senhor, estavam lá, para aguardar, para ver quando ele ressuscitasse. O que eu quero dizer com isso? Jesus também disse que ele haveria de vir uma segunda vez. E como nós estamos agindo diante dessa promessa? Como você está vivendo a este anúncio de que Cristo voltará? Será que isso é a sua alegria bendita diante das tristezas, diante das situações que a vida tem? E não só isso, não só a tristeza, porque essa gloriosa volta de Jesus, ele não só enxugará dos nossos olhos toda lágrima, mas Paulo chega a dizer que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O ouro deste mundo, a prata deste mundo, o dinheiro deste mundo, a beleza deste mundo, não é mais belo, não é mais perfeito, não é melhor do que a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus. Porque isso trata do nosso encontro com Ele. Paulo não encontrou nada na criação que fosse semelhante ao estar com Cristo. Ele poderia ter dito, se encontrasse, que estar com Cristo é semelhante a, mas Paulo disse que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É essa esperança bendita que eu e você aguardamos, que nós esperamos a sua gloriosa vinda, o seu retorno sobre as nuvens dos céus. O que todos nós devemos dizer é: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Enxugue dos seus olhos as lágrimas, encha o seu coração de esperança. Cristo Jesus está vivo. Ele ouve você. Ele não está morto. O nosso Redentor vive
Essas foram as palavras de Jó. Ele disse: o meu Redentor vive. E ele chega a dizer que os seus olhos o verão. Nosso Redentor vive. Os nossos olhos o verão naquele glorioso dia. Engrandecido e louvado seja o nome do Senhor.